obter o laser, logotipos do planetário, FG e ESA. Bom, e agora, se alguém puder me dar um retorno, vocês estão vendo uma página escrita em amarelo, fundo preto, mudanças globais, Fanerozoico. Ótimo. Obrigado. Então está tudo funcionando. Bom, então vamos lembrar, que eu comentei semana anterior, a palavra fanerozoico. Zoico ou zoica é vida. Faneros é visível. Então, isso é uma referência ao fato de que no pré-cambriano, portanto antes do período cambriano da era paleozoica, portanto durante o proterozoico e durante o éon proterozoico e durante o éon arqueano, a vida era invisível aos olhos, é uma vida microscópica. Então, inclusive, antigamente, algumas décadas atrás, não tão antigamente, era chamado de azoico, que seria sem vida. Mas com a descoberta de micro-organismos proterozoicos e arqueanos, passou-se a tomar cuidado, né, e chamar então de, portanto, arqueano, adeano, né? Então passou-se a usar os nomes com mais cuidado, né? Mas é isso, fanerozoico então envolve a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica. O nome mesozoica então vem de uma vida intermediária, né? A paleozoica é uma vida antiga, a mesozoica é uma vida intermediária. E a cenozoica é a vida recente. Então vem daí esses nomes, né? Então vamos conhecer a era mesozoica. Então a era mesozoica, ela está subdividida em 3 períodos: Triássico, o famoso Jurássico e o Cretáceo. O Jurássico é muito divulgado pela série de filmes do Jurassic Park, então se refere ao período da era mesozoica, Triássico, Jurássico e Cretáceo. E aqui os números que variam de acordo com os autores, né? 252 milhões de anos, portanto foi o fim da era paleozoica, o fim do período permiano da era paleozoica e o início do período triássico da era mesozoica. 201 milhões de anos, o fim do período triássico, início do jurássico, 145 milhões de anos, final do jurássico, início do cretáceo, e 66 milhões de anos foi o fim do cretáceo, fim da era mesozoica e o início da era cenozoica. Então, é aqui em 66 milhões de anos que teve a extinção em massa dos dinossauros, a famosa, e 252 milhões de anos foi a extinção do Permiano, a pior delas. Então a era mesozoica ela é marcada de início por uma extinção em massa, a pior que já se viu, cerca de 90% da vida foi extinta, e a era mesozoica terminou com a extinção do fim do Cretáceo, que também foi uma extinção em massa, uma extinção de aproximadamente 65%, 68% dos seres vivos. 2 grandes extinções em massa. E as divisões entre Triássico, Jurássico e Cretáceo também são marcadas por mudanças ambientais, com extinção em massa, no caso do Triássico para o Jurássico, e algumas mudanças ambientais entre o Jurássico e o Cretáceo. Então fica claro o seguinte, os éons geológicos eles são marcados por eventos globais gigantescos. Depois, então, nós temos aqui o éon fanerozoico. E as eras geológicas são marcadas igualmente por eventos geológicos ambientais globais, mas de uma importância um pouco menor, que não
se é confirmada em todo o mundo, mas ainda assim é uma mudança grande. E os períodos internos às eras geológicas também são marcados por mudanças ambientais, que são refletidas nas mudanças dos seres vivos, e, portanto, isso é feito a partir das coletas de fósseis e a identificação deles, mas podem ser de cunho local e levemente global. E depois, internamente, os períodos eles têm outras subdivisões, que esses são de influência regional, influência local, que não é igual nos fósseis do mundo todo. Mas, enfim, tudo associado a mudanças ambientais. E aqui vai algumas delas. Então, colocando aqui ainda a Era Paleozoica e chegando no Triássico, o primeiro período da Era Mesozoica, então, revendo que lá na Era Paleozoica, no Siluriano, período Siluriano, surgiram as primeiras plantas terrestres. No período Devoniano, rápida irradiação das plantas terrestres. Então, aqui vai mostrando, inclusive, esse triângulo que vai aumentando a quantidade de plantas. E no final do Devoniano, para o Carbonífero, as primeiras plantas com sementes, as plantas terrestres mais complexas, as primeiras florestas. No Carbonífero, desenvolvimento de grandes florestas pantanosas no hemisfério norte, extinção da maior parte das licófitas arborescentes e, passando para o Permiano, domínio dos fetos arborescentes, ginkófitas e cicadófitas. Vocês vão conhecer o ginkgo, que é o ginkgo biloba, né? Que ele é predominantemente da era mesozoica. Então, e aqui, no final do Permiano, extinção em massa, domínio crescente das coníferas. As coníferas surgiram aqui no final do Permiano, mas elas são mesmo típicas da era Mesozoica. E aqui encerrou com essa extinção em massa. E aqui, então, a era Mesozoica, vejam que os números estão modificados, porque muda o autor, né? Então aqui, ó, 245, 210, 146, 65. Os números estão diferentes, Triássico, Jurássico, Cretáceo. Então aqui no Triássico, os primeiros dinossauros, o continente Pangeia começa a quebrar, e no finalzinho do Triássico, os primeiros mamíferos, que são descendentes diretamente dos répteis, que saíram da água, se tornaram anfíbios, e alguns desses anfíbios, ao se tornar répteis chamados tetrápodes, com 4 patas, com braços mais robustos, originaram os primeiros mamíferos. No Jurássico, os primeiros pássaros, e o que marcou fortemente o fim do Jurássico e o começo do Cretáceo foi fósseis dos primeiros mamíferos placentários. Estão aí os nossos ancestrais, porque todos nós que aqui estamos, seja humanos, mamíferos, né, gerados de forma natural no ventre da sua mãe, ou pelo menos num sistema de proveta, um sistema placentário artificial. Mas todos nós, mamíferos que aqui estamos vivendo, sejam humanos ou os outros mamíferos, somos placentários, né? Com algumas diferenças com relação a cangurus, que o filhote nasce ainda muito precoce, precisa ficar numa bolsa placentária ainda mamando, mas, enfim, todos somos placentários. E no Cretáceo, as primeiras plantas com flores, então as flores são do Cretáceo, e no final do Cretáceo, a extinção dos dinossauros. Okay? Bom, e aqui algumas curiosidades com relação à variação do nível do mar nos últimos milhões de anos. Eu trago isso porque existe um discurso ambiental que vocês
devem ter ouvido esta semana, desde a semana passada, falando-se da cidade de Recife, que a cidade de Recife no Brasil é talvez a cidade que mais está sofrendo com as alterações climáticas e que pode ficar abaixo da água, etc, etc. Né? Bom, quando se fala que o nível do mar está subindo devido ao derretimento de geleiras, isso é parcialmente correto, mas há outras variáveis embutidas nesse fenômeno. Tem também a elevação do fundo oceânico. O fundo do Oceano Atlântico ele é um pouco mais elevado do que o fundo do Oceano Pacífico. Quando se abriu o canal do Panamá, por exemplo, e verificou-se a conexão Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico, verificou-se que o Oceano Atlântico é 1,5 metro mais alto do que o Oceano Pacífico. Isso só para citar um número, né? E essas variações, elas também dependem de regime de vento, de maré gravitacional da Lua combinada com o Sol, etc, etc. Bom, mas o fato é, vocês estão vendo aqui esse gráfico mostrando um nível do mar muito alto que foi caindo ao longo do tempo, oscilou, oscilou, subiu, caiu demais e vem subindo. Então, falar que o nível do mar está aumentando nas últimas décadas, que ele está aumentando desde a era industrial, é no mínimo uma falta de conhecimento do assunto. Porque o que eu lhes apresento aqui é desde o Triássico. Olha aqui, Triássico, Jurássico, Cretáceo, e aqui entra a Era Cenozoica, com a divisão do Terciário, ou Paleógeno, né? E aqui vem o Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, e aqui vem até os dias de hoje. Mas poderíamos pegar um período mais longo e mostrar também como o nível do mar, paleo nível do mar, oscilou ao longo do tempo. Então tem outras variáveis na atmosfera associado a isso tudo aqui. Tá? Então, é um assunto muito complexo para ser tratado de forma simplista. O caso específico de Recife, sabiamente e corretamente, tem se falado de problemas de aterros que foram feitos. Isso, inclusive, tem a ver com a caça que os tubarões fazem aos banhistas e aos surfistas em geral. Né? Porque os aterros que foram feitos, o porto que foi feito próximo a Recife, tudo isso interferiu no regime de erosão e sedimentação da cidade de Recife, do litoral, e interferiu na caça dos tubarões. Então são problemas gerados pelo ser humano. Então não queira colocar na natureza culpa por aquilo que ela não tem nada a ver. Ah, mas existem os refugiados do aquecimento global cujas ilhas estão ficando embaixo d'água. Sim, isso é verdade. Então, cada problema analisado com as variáveis que merecem ser avaliadas para cada problema. O caso de Recife, ele não se encaixa integralmente no mesmo discurso que se faz para as ilhas que estão sendo engolidas pelos oceanos. São explicações distintas e uma variável só não explica. Tem mais coisas envolvidas. Bom, nós falamos muito rapidamente aqui também, na aula passada, da extinção em massa do Permiano, e eu falei para vocês das Siberian Traps, que foram derrames de lava vulcânica em grande quantidade na Sibéria. Então, nesse mapa que está aqui em em projeção cartográfica cilíndrica de Mercator, mostra aqui no norte da Ásia, portanto, a grande mancha que foi feita aqui na Sibéria. É claro que o fato de ser uma projeção cartográfica cilíndrica faz também que está mais próximo das extremidades norte ou sul do mapa fiquem mais largas. Né? Mas, de qualquer forma, durante 10 milhões de anos, do final do Permiano,
teve muito vazamento de lava vulcânica, e isso que acabou fazendo com que aumentasse a temperatura, liberasse metano congelado no fundo dos oceanos e toda uma sequência de mudanças ambientais que provocou por 10 milhões de anos um processo de extinção em massa, né? E também, ao longo não só do final do Permiano, mas avançando para a Era Mesozoica, aconteceu, por exemplo, no Jurássico, aqui, ó, a nossa famosa bacia vulcano-sedimentar do Paraná, que pega aqui, ó, o sul do estado de Goiás, que é uma bacia com rochas sedimentares, porém intercaladas com derrames de rochas vulcânicas jurássicas, no nosso caso da bacia do Paraná. Essa grande mancha riscadinha aqui na Amazônia, veja que essa altura aqui, Marzoli et al., de 1999, supõe, né, que essas áreas aqui, todas que estão riscadinhas, também sejam de derrames de lava vulcânica, mas não tem confirmação. Eu posso garantir a vocês que, pelo menos, em duas margens do rio Amazonas, foram constatados derrames vulcânicos também, porém, da era paleozoica, também da era paleozoica, provavelmente do Permiano também, né? Então veja que tem aqui, ó, no Caribe, tem também aqui na América do Norte, tem na África, essas outras aqui, ó, no Oceano Índico e aqui pertinho da Austrália, mas tem essa famosa aqui na Índia. E essa aqui da Índia, ela é da mesma época da Bacia do Paraná, tá? E esse aqui da Índia é responsável também por grandes mudanças ambientais que aconteceram na era Mesozoica na Índia. Aqui, para dar uma ideia de volume, né, de répteis, dinossauros, para cá, Triássico, Jurássico e Cretáceo. Então, o que aconteceu é um processo nítido de gigantismo, em que os animais cresceram, cresceram e cresceram. Aqui o fato desses grandões aqui ter o corpo no Jurássico e no Cretáceo significa que eles surgiram aqui no Jurássico e continuaram existindo pelo Cretáceo, né? O que aconteceu aí, que eu vou mostrar daqui a pouco, curva de oxigênio, né? Então houve uma oxigenação intensa do ar, e presença do oxigênio significa aumento de plantas e vegetais. Isso aconteceu com as florestas carboníferas da era paleozoica, aconteceu com os répteis, assim, florestas carboníferas e os respectivos insetos invertebrados da era paleozoica, do Devoniano, principalmente. Aconteceu com os répteis aqui da era mesozoica, aconteceu com mamíferos e aves ao longo da era cenozoica, que nós vamos abordar semana que vem, né? Bom, em termos de plantas, então a grande ocorrência última da natureza foi o surgimento aqui das angiospermas, que são essas plantas com flores. As nossas gimnospermas, que são principalmente os pinheiros, né? E aqui está representado um parente do pinheiro do Paraná, né? Que é da família das araucárias, no caso brasileiro, né? Araucária angustifolia, mas tem parentesco no Chile, por exemplo, que é a araucária araucana, e tem na Austrália a araucária excelsa. Então isso mostra que Austrália, Chile e Brasil, portanto, estavam todos unidos ali no final do Gondwana, quando começou a separar, e foi quando essas plantas da mesma família araucária acabaram se espalhando, né? Bom, mas pegando desde o início aqui, né? Todas são chamadas de reino Plantae Embryophytes, né? Aqui tem uma alga verde ancestral, daqui
formaram-se essas briófitas, depois essas pteridófitas, onde o melhor representante aqui são as samambaias, né? E aqui depois as plantas, bom, elas são vasculares, e essa aqui com sementes, né? Gimnospermas que têm frutos, e as angiospermas que têm as flores e os frutos, né? Então, foi também aumentando a complexidade e a diversidade das plantas. Isso para mostrar que não é só animais, né? As plantas também. E aqui, mostrando essas colunas com diferentes larguras, elas mostram para a gente, então, a abundância e a ocorrência temporal e em quantidade, né? Então, esse aqui é um gráfico tirado de uma publicação de Portugal, e justamente para provocar também essa conversa, de que em Portugal eles não seguem um padrão internacional em chamar a era paleozoica, era mesozoica e era cenozoica. Eles chamam a era paleozoica de era primária, a era mesozoica de secundária e a era cenozoica de terciária. E daí o nome terciário e quaternário, porque vem dessa ideia de primeiro, segundo, terceiro e quarto, sendo que o quaternário é com a presença do ser humano, né? Mas internacional é o que eu estou apresentando para vocês e que é usado no Brasil. Só em Portugal que eles seguem esses nomes aqui, né? Vejam que os nomes, inclusive, são um pouquinho diferentes da grafia do português brasileiro, né? Ó, silúrico, devônico, carbonífero, pérmico, o triássico, o jurássico, está tudo bem, mas o cretácico, né? E não cretáceo, né? Bom, e aqui vem mostrando, olha, algas verdes e como for espalhando aqui as plantas vasculares sem sementes, né, que dominavam aqui no Devoniano e depois foi diminuindo a ocorrência até os dias atuais. E que tem algum ancestral que a gente não conhece, né, das plantas vasculares sem sementes, que geraram as gimnospermas, que são as plantas que têm frutos, né, por exemplo, as coníferas, né, e que estão aqui até hoje. E depois, em algum momento, a gimnosperma se tornou uma angiosperma, ninguém sabe ao certo, né? E que elas vêm crescendo desde o Cretáceo, que são as plantas com flores até hoje, né? Então, assim como a gente associa a era mesozoica aos dinossauros, nós podemos associar a era cenozoica como sendo a era dos humanos, ou os mamíferos em geral, as plantas com flores, angiospermas, que surgiram no final aqui do Cretáceo, ou ao longo do Cretáceo, e estão presentes até hoje. E falou em plantas com flores, falou em insetos. Então, os insetos são os seres mais resistentes da natureza, porque eles dominaram a era paleozoica, dominaram a era mesozoica e dominam a era cenozoica. Ou seja, o futuro do planeta Terra é dos insetos. Pode ter certeza disso. Este é um planeta de insetos. Não adianta lutar contra eles. Nós temos que viver em comunhão, desde que eles não nos tragam doenças. Vamos lá, começando o período Triássico. O Triássico, então, de 251 a 200 milhões de anos. E a palavra Triássico vem da palavra grega triás. Triás vem de três, porque tem a ver com 3 camadas de estratos. Então, a rocha triássica típica, ela tem nitidamente 3 camadinhas. Assim está no afloramento onde ela foi encontrada. Esse período ele é marcado pela extinção das glossopterídeas. Então, nós vamos mostrar as glossopterídeas. E surgiram as primeiras angiospermas, chamadas monocotiledôneas. E expansão das cicadáceas, parecidas com palmeiras. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho glossopterídeas e as cicadáceas, essas que são as palmeiras, né? Então, as palmeiras
podemos dizer que elas estão associadas aí a esses fósseis do Triássico. Então, as palmeiras são praticamente fósseis vivos, como todos os pinheiros são fósseis vivos, né? Surgimento dos mamíferos, aparecimento dos dinossauros, ictiossauros e plesiosauros. Os ictiossauros e os plesiosauros, que vocês já vão conhecer, são répteis marinhos. Surgiram os dinossauros, duas ordens de dinossauros. A ordem Sauríschia, que é chamada de terópodes e saurópodes, e a ordem Ornitíschia, ornitópodes, tricerátops, estegossauros e anquilossauros. E esses ornitíscias, ou ornitópodes, originaram, então, os pássaros. Por isso que a gente chama de ornitologia, o estudo dos pássaros, né? Porque é dessa ordem de dinossauros que surgiram os pássaros, né? Ornitíschia. E elas são divididas de acordo com os ossinhos da bacia do animal. Tá? Então, as aves até hoje têm o mesmo tipo de cinturinha, né, de bacia dos dinossauros. Tá? Bom, no Triássico, 237 milhões de anos atrás, o mundo estava desse jeito, nessa projeção de Moaide, com o Oceano Pacífico chamado de Pantalássico, aqui o Oceano Tétis, ou Paleotétis, aqui está o Tétis, o Mar de Cimeria, e aqui o Gondwana, marcado pela América do Sul, África, Antártida, Índia e Austrália conectados, assim como Madagascar, né, junto aqui com a África, e a chamada Pangeia teria aqui a Laurásia, que é essa parte norte, que tem a América do Norte, Ásia e Europa, e a parte sul é o Gondwana, tudo isso chamado de Pangeia. Então, ainda no Triássico, estavam unidos esses continentes. Então, vamos falar agora do Triássico Park, e não do Jurassic Park, mas sim do Triassic Park, né? Cuidado com os dinossauros. Então, aqui no Triássico, vemos que os diapsídeos provavelmente são os antecessores dos dinossauros, ele é o sobrevivente da extinção em massa do Permiano, e acabou, então, originando aqui os leptossauros, que acabaram gerando esse tipo de réptil aqui, ó, cobra, e os ictiossauros e plesiosauros, que nós já vamos ver em detalhes daqui a pouquinho, mas olhando assim parece um tubarão, parece um golfinho, né? Já vou diferenciá-los. E aqui os primeiros arcossauros e os rincossauros. Bom, rincossauro se extinguiram em 225 milhões de anos, e os arcossauros originou aí o que nós temos os atuais crocodilos e aqui grupos de dinossauros e pterossauros que chegaram ao final da era Mesozoica, portanto, no Cretáceo, né? Porque aqui está avançando só pelo Jurássico. Mas entre o Triássico e o Jurássico também houve uma extinção em massa de alguns desses grupos aqui, ó. Aqui, ó, Hauisuchiano, Ornithoxidae, Aetossauro, Fitossauro. Então teve grupos que não sobreviveram a mudanças ambientais entre o Triássico e o Jurássico. Um cenário de vegetação do Triássico, mostrando aqui, portanto, áreas secas, áreas desérticas, nesse retângulo azul. Aqui nesse retângulo esverdeado, aparece aqui coníferas, muito parecidas com o pinheiro do Paraná. Aparece aqui raminhos da ginkgo, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E também aparece aqui grupos de samambaias. Nesse retângulo vermelho é um tipo de planta chamado rabo de cavalo, que tem até hoje. Aqui, nesse laranjinha, a gente vê bem nítido as samambaias.
E aqui nesse azulzinho são árvores de samambaias. Aí está a Glossopterídea. Então a Glossopterídea aqui viveu na era paleozoica, viveu no final do Permiano e que não avançou para o Triássico. Então foi uma vítima da extinção em massa. E aqui estão fósseis das folhas da Glossopterídea. Então essas são as impressões dos moldes das folhas em rocha sedimentar, em ambiente de água, provavelmente uma poça de água. E essa é a cicadácea. Nós temos, inclusive, várias dessas cicadáceas no jardim do planetário, né? Então, a cicadácea é um verdadeiro fóssil triássico que surgiu, portanto, no início da era Mesozoica. E aqui uma ilustração bonitinha, olha só, tem uma pontezinha aqui temporal entre o fim da era Paleozoica, o Permiano, e aqui o começo da era Mesozoica com o Triássico, né? Então aqui uma animada Glossopterídea batendo papo aqui com uma animada também cicadácea, né? Só que a Glossopterídea vai ficar aqui. Ela não passou a pontezinha do Permiano para o Triássico. E a cicadácea, essa sim, surgiu aqui no finalzinho do Permiano e atravessou a ponte aqui. E as duas estão batendo papo e se despedindo aí. Aqui, então, a cara da floresta triássica, né? Então, vemos aqui um céu bastante agradável para nós, inclusive haveria oxigênio suficiente para nós respirarmos, um ambiente de floresta aqui também agradável, vemos bastante samambaias aqui, né? Se não fosse pelos perigos da floresta, com répteis caçadores carnívoros e temperaturas em elevação. A temperatura média do planeta, hoje nós estamos em 16 graus e meio, eu me lembro quando era 15 graus, ainda nos anos 80, né? Hoje estamos com 16,5, aumentou 1,5 grau a temperatura média global, e na era mesozoica inteira, as temperaturas médias globais foram de 25 graus. Então era uma sauna, era uma estufa. Mais uma paisagem triássica, com bastante pinheiros aqui, tipo o pinheiro do Paraná, bastante coníferas, e aqui répteis, ambiente pantanoso, répteis tipo jacaré. Mais uma paisagem aí triássica, que aliás é aquela que eu mostrei anterior, né, onde descrevi aqui alguns grupos de vegetação. Aí é desenho, né, genérico assim, mas identifica o Triássico, aqui a gente já vê tartaruga, né? E aí alguns dos répteis triássicos, né? Esse daqui tem parentesco, esses dois, né? Parentesco com os jacarés e crocodilos até hoje, né? E esses tipos aqui que acabaram sendo muito próximos aos ancestrais dos mamíferos, né? Esse daqui mais ainda é um ancestral dos mamíferos, né? Pelo tipo de pata. E tem até esses tipos, né? Que não são retratados em lugar nenhum, né? Porque só se fala de pterossauros, né? Esses com essas pernas traseiras tão grandes, né? Planadores, né? Mas tinha isso no Triássico. Mais uma paisagem triássica. Esses são dinossauros carnívoros. Esse que virou refeição é um herbívoro. E esses aqui atrás também são herbívoros. Eu tenho uma simpatia pelos herbívoros, mais do que os carnívoros, né? Talvez por eu ser vegetariano, quase vegano, né? Talvez seja por isso. Eu não me simpatizo com quem seja carnívoro. Eu sempre posso virar a presa de algum carnívoro, né? Numa situação de falta de comida, eu posso virar a comida. Bom, e aqui
mostrando, né, carnívoros aquáticos, e esses tipos aqui, parecidos com crocodilos e jacarés gigantescos, eles eram muito maiores do que vocês possam imaginar. Aqui tem uma escala humana, aqui, e havia jacaré ou crocodilo com até 30 metros de extensão. Foi encontrado fósseis no Acre, não da era Mesozoica, mas da era Cenozoica, cuja cabeça do jacaré ou do crocodilo tinha 10 metros de comprimento. É um negócio monstruoso, né? Então aqui seriam os carnívoros aquáticos, esses seriam os carnívoros terrestres, e aqui seriam os petiscos, né, que seriam os herbívoros e os onívoros, porque alguns deles aqui comem de tudo, inclusive carne, né? Mas aqui seriam os herbívoros que serviam de alimento para os carnívoros, infelizmente, né? E esses são, portanto, os carinhas que a gente tinha falado, né? Esse aqui é o ictiosauro e esse aqui é o plesiosauro. E também tem uma diversidade deles aqui, dá para ver já a tartaruga, né? Então, plesiosauro é esse que tem o pescoço longo, né? Então, esse aqui é um plesiosauro. E vamos continuar aí, que eles ainda vão diversificar. Período Jurássico. Entre 200 e 146 milhões de anos, o nome Jurássico é associado às montanhas Jura, ou o maciço de Jura, entre a França e a Suíça. Jura, originado da palavra celta jor, relativa à floresta. É o apogeu, ou foi o apogeu das coníferas, aparecimento dos répteis voadores, surgimento das aves, o primeiro deles é o Archaeopteryx. Se estivéssemos nas aulas presenciais, eu mostraria para vocês uma réplica em gesso de um fóssil de Archaeopteryx, que não era muito maior do que uma pomba. Auge dos mamíferos marsupiais, lembrando que os marsupiais eles têm as mãos parecidas com as mãos humanas, então as nossas mãos, elas são descendentes das mãos dos marsupiais. 5 dedos e o polegar que consegue segurar uma bola, um polegar que consegue abrir e fechar, fazer movimentos. Diversificação dos insetos e dos répteis. Essa era a paisagem do Jurássico, 152 milhões de anos, já chamado de Oceano Pacífico, no Jurássico. Oceano Tétis, e aqui o Gondwana separado da Pangeia, na Pangeia separado da Laurásia, mas o Gondwana ainda não separado. Essa é uma paisagem jurássica. Aqui vemos os parentes aí das palmeiras, com as suas respectivas sementes e folhas. E agora sim, o Jurassic Park. Então, as paisagens com os dinossauros carnívoros, herbívoros, as samambaias, pterossauros ali voando. Paisagem de Jurassic Park. E aqui mostrando na água, né? Aqui a gente vê bem um ictiosauro e aqui um plesiosauro. O plesiosauro, com esse pescoço longo aqui, o ictiosauro é muito parecido com os golfinhos ou tubarões, porém eles têm a diferença que alguns deles conseguiam se arrastar para fora da água. E o ictiosauro, sendo um réptil, ele faz um nado igual ao tubarão, que é um nado igual ao dos peixes, que ele chacoalha o corpo de lado, ao passo que os mamíferos, como é o caso de baleias e golfinhos, chacoalha a cauda para cima e para baixo, como seria o movimento de quando se imita o nado de uma sereia, por exemplo, né?
Os mamíferos têm essa diferença. Então, as lontras nadam desse jeito também, o leão marinho também nada fazendo movimento para cima e para baixo. Essa é uma característica dos mamíferos, enquanto de lado é característica dos répteis, dos tubarões, dos peixes em geral. Bom, paisagens de Jurassic Park. Aqui aparece o Archaeopteryx. Então, o Archaeopteryx poderia ser semelhante aí às aves de rapina. Então, aquelas aves carnívoras, como é o caso dos abutres, urubus, gaviões e outros aves que são tremendamente caçadoras, né? Então, é o surgimento de penas. E o legal é que na China foi identificado impressões de penas nos fósseis. E esse que eu mostraria a vocês tem, de forma muito sutil, a impressão de penas. Mas aqui aparece ainda o plesiosauro voando. Então, assim, plesiosauro não tem nada a ver com ave, mas o ictiosauro, o Archaeopteryx sim. O Archaeopteryx, esse tem todo o corpo de aves, descendentes diretos. E aqui, mostrando o plesiosauro, e aparece esse cara aqui, ó, comendo um jacarezinho, né? Mas não é um réptil. Este é um descendente de réptil, mas é placentário. Esse daqui não põe ovos. Esse tipo de réptil desenvolveu placenta. Então, esse é mamífero. Então, os répteis são teve tanto réptil que eles dominaram os ares, a terra e os mares e acabaram então originando também as aves e os mamíferos. Aqui mais uma vez o Archaeopteryx, se a gente visse hoje, seria muito parecido aí com um corvo, com um urubu, com um gavião. E aqui no mar você olha, que golfinho bonitinho. Não se engane com essa cauda aqui. Essa cauda está de lado. Então esse é um tremendo de um carnívoro com dentes afiadíssimos. Esse aqui é um ictiosauro, com esse formato muito parecido com golfinho, mas ele é mais parecido com tubarão, apesar que haviam tubarões. Ó, tem um aqui atrás. Ó. Os tubarões são da mesma época, eles são jurássicos. Então tinha ictiosauro e tinha tubarões. E aqui os plesiosauros e aqui a amonita. Mais uma vez aqui ictiosauro, plesiosauro, ictiosauro, vários tipos de peixes. Aqui tem lulas, ouriço, amonita, ouriço, vegetação de fundo de mar. E aí a grande diversidade da vida marinha, né? Aí aparece bem esses plesiosauros, com esses pescoços longos, né? E aparecem os ictiosauros aí parecidos com tubarões, e também tem tubarões aqui no meio, que aí já fica difícil porque distinguir, porque o ictiosauro era muito parecido com tubarões. E aqui fósseis de insetos. Esse em especial, né, que é uma libélula, como a gente conhece hoje, vem do Nordeste brasileiro. Aqui tem escala em centímetros, e esse tipo de sedimento aqui é chamado de marga. A idade desse sedimento é 110 milhões de anos. Vem de uma localidade entre o Ceará e Pernambuco, chamada Chapada do Araripe. E lá no Araripe tem várias camadas desse mar interior que havia na era Mesozoica, especificamente Cretáceo, e tem lá os grupos de camadas são chamados de formações. Então tem a formação Araripe e tem a formação Santana. A formação Santana é que tem esses fósseis mais representativos de insetos com esse sedimento muito fininho que conseguiu então
marcar direitinho aqui as asas dos insetos, né? Seria esse bichinho aqui, né? Aqui um fóssil de alguma coisa parecida com pulga, então até isso, né? Ou algum outro inseto um pouquinho maior, mas tem a estrutura mesmo de um bichinho sugador de sangue. Aqui uma aranha, olha que interessante, as patinhas fininhas, né? Então é um sedimento muito fino, onde esses bichinhos foram pegos por alguma ondinha de areia e eles ficaram presos ali e ali morreram e foram sedimentados e fossilizados. Agora, período Cretáceo. Então, Cretáceo, 146 a 65,5 milhões de anos. Vem do latim Creta, Creta, da ilha de Creta, significa giz, material calcário, que no francês é cré, cré. Aparecimento de foraminíferos plantônicos. O que é isso? Foraminíferos são microconchas de invertebrados, como é o caso dos moluscos em geral, pequenininhos, parecem grãozinhos de areia, mas ao se observar na lupa, a gente vê coisas lindas, com conchas ornamentadas, formando espirais, são muito bonitos. E planctônicos, vem de plâncton, então que flutuavam na água do mar e eram então alimentos dos animais, dos peixes em geral, né, que comem plâncton. Esse caso seria o zooplâncton. Mas quando se fala plantônico, plantônico é que flutua na água. Expansão das angiospermas, declínio das cicadáceas, grande diversidade e abundância de répteis, o auge dos tubarões. As águas oceânicas médio-profundas eram 15 graus Celsius mais quentes que o presente, níveis elevados de dióxido de carbono atmosféricos, talvez 2, 3, 4, 7 ou até 10 vezes maior que a atual, não se sabe. Nível do mar era 100 a 200 metros mais alto do que o atual, e 20% da área continental atual do planeta estava submersa. Essa é a paisagem do Cretáceo, o Oceano Atlântico já bem marcado pela separação entre a África e a América do Sul. Vejo aqui que a Cordilheira dos Andes estava em formação, boa parte da América do Norte em formação. Veja que aqui o que está embaixo d'água é a futura cadeia das Montanhas Rochosas e da Cordilheira dos Andes, aqui a cadeia do Atlas na África, os Alpes na Europa e o Himalaia aqui da Ásia. Tudo isso embaixo d'água, que são, na atualidade, grandes elevações chamadas dobramentos modernos, principalmente porque a Índia aqui em movimento ela vai colidir com a Ásia e vai formar ainda aqui a Cordilheira do Himalaia, no Oceano Tétis, que seria um precursor do Oceano Índico. Bom, aqui, como eu disse a vocês, mostrando a variação do oxigênio. Então, foi subindo aqui no Cretáceo e depois da extinção em massa de 65, 66 milhões de anos atrás, caiu e depois, durante o Terciário, aumentou de novo, caiu e chegou nos atuais 21% da composição da atmosfera terrestre, né? Então, com esse excesso de oxigênio, havia o gigantismo desses répteis e dos insetos e no terciário, esse excesso não tão grande de oxigênio, mas provocou o gigantismo de aves e mamíferos. O curioso é que, pela grande quantidade de oxigênio no Cretáceo, a temperatura deveria ter baixado. O oxigênio tende a fazer isso. No entanto, havia muito dióxido de carbono, o que fez com que a temperatura ainda estivesse elevada, né? Bom, esses são dinossauros típicos do período Cretáceo, então tem aí uma grande diversidade.
mais alguns aos montes. Mais um monte deles. Aí está tudo misturado, herbívoros e carnívoros. Esse é o ambiente marinho que a gente reconhece aqui: tartaruga, ictiosauro. Veja aqui a cauda dele de lado, né? É típico como se faz peixes, tubarões e também os ictiossauros. Aqui é plesiosauro, aqui plesiosauro, ictiosauro, pterossauros, plesiosauros aqui ao longe. Tem aqui peixes e esse aqui parece ser um tubarão. Aí também plesiosauros, ictiossauros, tartarugas, tubarões. Agora está nítido aqui que são tubarões. E aí o peixinho que vai ser comido pelo peixe maior, que vai ser comido por um ictiossauro, que vai ser comido por um outro ictiossauro, que maior ainda. Né? Aí uma cena cretácica, florestal. Outra. E aqui em destaque as plantas com flores e insetos aqui interagindo com as flores. Uma grande reunião aí de dinossauros em geral, né? Esse quadro. E aqui o cenário cretácico, né? Então, aqui atrás desse retângulo azul seriam árvores com folhas largas. Essa outra aqui são plantas cipestres de pântano. Aqui aparece musgo, aqui nesse verdinho. Aqui de novo aparece samambaias. E aqui tem o que seriam os rabos de cavalo, e aqui plantas com flores. E algumas árvores cretáceas, né? Então tem a faia, o carvalho e o maple. Né? O maple que é o símbolo da bandeira do Canadá, né? O maple. Maple leaf, né? A folha de maple. Né? As flores cretáceas, a magnólia, que tem até hoje, arqueofrutos, que não existe mais, é só o fóssil mesmo, né? E a eudicotiledônia, também flores cretáceas. Aí uma paisagem florida do Cretáceo, com pinheiros também, uma paisagem que seria agradável se não fosse o calor e o perigo de ser devorado por algum réptil carnívoro. E aí, que eu estava dizendo, né? Araucária araucana do Chile, Araucária brasiliensis ou angustifolia do Brasil, inclusive essa daqui é a chamada Pedra do Baú, em Campos do Jordão, conheço bem essa região. Araucária excelsa ou heterofila da Oceania, que tem na Austrália, todas são araucárias. E aí fósseis de plantas do Cretáceo com as suas respectivas folhas bem marcadas. E aí o ginkgo biloba que existe hoje e o ginkgo fossilizado. Então o ginkgo é uma planta fóssil viva desde o Cretáceo. Mais alguns insetos fossilizados e aqui a pulguinha, olha aí, bonitinha. A pulguinha presa no âmbar. E aqui está o âmbar, aqui há uma reguinha aqui, só que essa régua aqui ela está dando em polegadas. Ela não está dando em centímetro, não. E para quem assistiu o primeiro filme do Jurassic Park, né, mostra essa questão do âmbar, né, que o âmbar é uma substância da seiva
que sai do tronco das árvores e pode envolver o inseto, e o âmbar, então, prende esse inseto e ele fica fossilizado, né? E aí lá no Jurassic Park a ideia seria extrair a amostra de sangue desses insetos e seria então o sangue sugado de animais répteis lá do Cretáceo. Esse é o que se baseia o filme, né? E os coitadinhos dos primeiros mamíferos, nossos ancestrais, eram verdadeira pipoca dos répteis carnívoros caçadores, né? Do Cretáceo, né? Então tá aí, ó, mamália, os mamíferos, a pipoca do Cretáceo, né? Então aí vários répteis parecidos com ratos, com esquilos e portanto, esses carinhas aqui, ó, Eutherium, Metatherium, Multituberculata, esses três tipos aqui, com seus respectivos fósseis dos esqueletinhos aqui, seriam os nossos antepassados, que era a pipoquinha do Cretáceo, né? Aqui já são maiorzinhos, né? Então a gente vê aqui já com aspectos de lobo ou ursos, e aqui um Archaeopteryx e aqui alguns dinossauros, como esse carnívoro aqui e alguns outros aqui que são mamíferos, né? Bom, e aqui só para colocar já o final, né? RIP, né? Rest in peace, né? Descanse em paz, Cretáceo, adeus, dinossauros, né? E aqui o rastro aqui do asteroide que entrou na atmosfera para colidir e acabar com eles, né? Então aqui tem a amonite, aqui tem o triceratops, aqui tem uns ossinhos de dinossauros, né? E aqui uma das hipóteses, né? Eu estou brincando, tá bom? Não é nada sério. Agora brincando, uma das hipóteses de extinção de dinossauros, né? Tava aqui, ó, o Noézão, velho de guerra, ó lá. Arca de Noé número 1, com um monte de animais aqui, ó, que estão entre nós até hoje, que foram salvos pelo Noé, e esse aqui era o Noé 2. Tem uma outra arca lá atrás, deve ser a Noé 3, mas a Noé 2, ela naufragou, e olha lá os dinossauros, né? E o Noé tá lá, falando para eles esperar, peraí, eu vou salvar vocês, não sei o quê. Então explicando aí que os dinossauros foram extintos porque a arca deles afundou. Tem uma outra hipótese, né? Uma outra teoria ainda, de que eles foram bombardeados pela arca número 1, né? Talvez o desenho tinha que estar inverso, né? Primeiro eles foram bombardeados e depois eles naufragaram, né? Então por que houve a extinção em massa, né? Muito bem, e assim encerramos por aqui. Fim.